A questão número 16 tem aqui os desenhos de umas casinhas feitas com palitinhos. Vamos ver aqui. Um garoto aproveitou o tempo livre no apartamento onde mora e resolveu montar casinhas em forma de pentágono. Isso aqui é pentágono, né? 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Um lado é a base, 2 lados aqui representam as paredes da casinha e 2 lados aqui representam o telhado. Certo? Em forma de pentágono, utilizando palitos de fósforo, segundo o padrão mostrado na figura abaixo. Elas são iguaizinhas, só vai aumentando o tamanho, né? O primeiro pentágono tem lado medindo o comprimento de um palito de fósforo. É isso aqui, ó. Todos os 5 lados desse pentágono medem um palito de fósforo. O segundo tem lado medindo 2 palitos de fósforo. Olha aqui, 2, 2, 2, etc. O terceiro tem lado medindo 3 palitos de fósforo. Aqui, 3, 3, 3, 3, 3. E assim por diante. Sempre aumentando a medida do lado em um palito de fósforo de uma figura para a outra. Então aqui o lado media 1 na primeira figura. O lado media 2 na segunda figura, o lado media 3 na terceira figura. Quer dizer, o número da figura é igual ao número de palitinhos de cada lado desses pentágonos, certo? O garoto construiu casinhas até que os fósforos que sobraram não eram suficientes para construir a próxima casinha. Sabe-se que uma caixa de fósforo cheia tem 40 palitos cada. A primeira caixa de fósforo que o garoto utilizou tinha somente 5/8 do total. 5/8, hein? Deixa eu anotar logo isso aqui. Quanto que é 5/8 de 40? A caixa cheia tem 40, né? Então 5/8 de 40, isso aqui vai dar, ó, simplifica por 8, aqui dá 1, aqui dá 5. Isso vai ficar, então, 25. A primeira caixa estava com apenas 25 palitos de fósforo. E essa terceira informação aqui, sem desmanchar nenhuma casinha já montada, o garoto conseguiu construir 15 delas. Isso quer dizer o seguinte, ele foi montando as casinhas, mas ele não desmanchou as casinhas anteriores. Então, ele construiu 15 delas. Ele construiu a casinha número 1, a casinha número 2, a casinha número 3, etc. Até a casinha número 15. Não vai dar para desenhar ela aqui, né? Olha só, é claro que a casinha número 15 não vai ter somente esse tamanho aqui. Ela vai ser grandona. Mas ela tem esse formato. E ela tem quantos palitos? Ela tem 15 palitos em cada lado. Então aqui você vai ter 15, 15, 15, 15 e 15. Então construiu ao todo 15 casinhas, dessa primeira até a 15ª. Eu vou precisar calcular aqui quantos palitos vão ser necessários para construir essas casinhas todas, né? E a gente já tem informações aqui para determinar isso, certo? Considerando a situação descrita e as informações apresentadas, pode-se afirmar que o garoto tinha 14 caixas de fósforo completamente cheias e faltaram 25 palitos de fósforos para ele montar a 16ª. Tem que olhar uma por uma aqui e ver qual é a certa, né? Então, olha só, a gente tem que descobrir qual é o número de caixa de fósforos que ele tinha. E esse número de caixa de fósforos, a gente sabe que cada caixa tem 40 palitos. Precisamos calcular aqui o número total de palitos. Esse número de palitos, esse número vai ser, olha só, aqui a gente tem 5 palitos. E aqui? Aqui a gente tem 2 vezes 5, porque são 5 lados, é um pentágono, e cada lado mede 2. Então aqui são 10 palitos. E esse aqui?
é 3 vezes 5, são 15 palitos. E assim por diante, até que essa última vai ter quantos palitos? 15 vezes 5. Então isso aqui dá 75 palitos. Isso é na casa número 15. Então o número total de palitos é essa soma aqui. 5 mais 10 mais 15 mais 20 mais 25, etc. Até quanto? Até 75. A gente soma todos esses números aqui, né? Vai aumentando 5 de um para outro. Então tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75. Como é que a gente chama isso aqui, hein? Ó, isso aqui no ensino médio se chama progressão aritmética, mas eu já coloquei aqui nas aulas, que são em nível de 6º ano, eu chamo isso aqui de soma de Gauss. Então, soma de Gauss, isso está num vídeo que conta a história de um matemático alemão, que quando ele era criança, a professora mandou a turma inteira fazer um castigo, somar os números de 1 a 100. Aí o Gauss foi lá e inventou uma maneira interessante e rápida de somar. Você tem que saber isso, porque não é curiosidade, isso aqui é um assunto que se usa em questões do colégio militar. Como é que a gente calcula isso? Você pega os números que você está somando, tem que ser números na ordem e tem que ter uma diferença constante de um para outro. Aqui tem uma diferença constante, vai aumentando 5, tá vendo? 5, somando 5 dá 10, somando 5 dá 15, somando 5 dá 20, até chegar aqui. Como que a gente faz isso? Pegamos essa soma aqui e escrevemos ela aqui embaixo invertida, começando pelo último e terminando no primeiro, assim, 75 mais 70 mais 65 mais 60 mais 55, etc. Até quanto? Até 5. Então é a mesma soma aqui, só que eu escrevi ela 2 vezes, uma vez e 2 vezes. A soma desses dois valores aqui, dessas duas sequências de números, vão ser iguais ao dobro de uma sequência, porque essa sequência aqui é igual a essa, da mesma soma, né? E aí, quando você somar um por um, ó, somando esse com esse, vai dar 75 mais 5, que dá 80. Aqui, somando 70 com 10, dá 80 também. Aqui, 65 com 15, dá 80 também. Vai ficar a mesma soma em todas as parcelas. Aqui 60 mais 20 também vai dar 80. Aqui também dá 80, etc. Até esse último aqui, que vai dar também 80. Então nós temos aqui 80 mais 80 mais 80 mais 80. Quantas vezes? Quantas vezes aparece 80 aqui? É igual ao número de casinhas, né? Essas quantidades aqui de palitos, elas não vieram das casinhas e não são 15 casinhas? Então nós temos aqui 15 vezes o número 80. Isso aqui é 15 vezes o número 80. Quanto é que dá 15 vezes 80? 15 vezes 80, multiplica por 8 e depois coloca um zero. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 8, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. E aí a gente coloca mais um zero, porque aqui é vezes 80, não é vezes 8. Então, 1.200. O que é 1.200? 1.200 é essa soma? Não. 1.200 é o dobro dessa soma, porque eu escrevi a soma aqui e aqui eu escrevi ela de novo. Então, quanto é que vale cada soma dessa? A metade disso. Essa soma aqui vale a metade de 1.200, que é 600, e é claro que essa aqui também vai valer 600, né? 600 mais 600. Então, esse assunto aqui se chama soma de Gauss. Olha lá nos vídeos do canal que eu coloquei essa história aqui, como é que funciona. Isso aqui cai várias vezes. Questões no colégio militar que tem que usar isso. Então,
A conclusão que a gente chegou é que o número total de palitos que foram usados para fazer essas 15 casinhas é esse aqui, ó, 600. Então, para fazer as 15 casinhas, foram necessários 600 palitos. Isso corresponde a quantas caixas, hein? Uma caixa não tem 40 palitos, que ele falou? Então, para saber o número de caixas, é só você pegar isso aqui e dividir por 40. Então, 600 palitos dividido por 40, isso aqui vai dar, simplifica aqui, 60 por 4 dá 15. 15 caixas. 15 caixas inteiras é o que foi preciso para construir essas casinhas todas aí. Só que agora vem uma complicação. A primeira caixa não estava completa, tinha 25 palitos só, né? E também teve uma sobra, só que essa sobra não foi suficiente para construir a 16ª casinha. Então, olha só, para fazer essas casinhas todas, seriam necessárias 15 caixas. Vamos desenhar essas caixas aqui. Caixa número 1, caixa número 2, caixa número 3, caixa número 4, etc. Até a caixa número 15. Calma aí. Isso aqui é se as caixas estivessem todas cheias. Você teria aqui 40 palitos em cada caixa cheia. Seriam 15 caixas, 600 palitos. Só que tem uma complicação aqui. Essa primeira caixa, ela tá pela metade. Pela metade não. Ela tá com menos palitos. Ela tá só com 25, tá vendo? Então, aqui essa caixa tinha só 25 palitos. Mas as outras tinham 40. 40, 40, 40, 40. E aí? 15 caixas vão ser suficientes? Não. Ele precisou de mais uma caixa aqui, porque essa caixa não estava completa. Se essa caixa tivesse completa, você teria 40, 40, 40, 40, que dá 600. Daria 15 caixas certinho. Mas como essa caixa aqui estava incompleta, ele precisou usar aqui uma 16ª caixa. Ele precisou aqui usar uma caixa número 16. Quantos palitos ele usou dessa caixa? Olha, essa primeira só tinha 25. Ficaram faltando 15 para completar 600. Então, essa 10ª caixa, ele gastou aqui 15 palitos. Ele não gastou essa caixa toda, ele gastou só 15 palitos. Esses 15 palitos foram basicamente para completar os 40 dessa primeira caixa. É como se fosse isso. Só que você vai ter aqui uma sobra. Quanto que é a sobra? A sobra é 25. Porque a caixa inteira tem 40. Só essa aqui que estava incompleta. As outras estavam cheias. Então, foi necessário usar uma 16ª caixa para fornecer os 15 palitos que completavam essa caixa, e assim completando 600 palitos, mas ainda sobraram os 25 palitos dessa última caixa. Então, com isso, a gente já pode responder o que o problema pergunta. Ó, todas as opções falam sobre número de caixas cheias, tá vendo? Todas elas têm o número de caixas cheias. E faltaram 25 para completar a 16ª casinha. Então, olha só. Essas são as caixas que ele usou. Essas 15 e mais essa 16ª. Quantas foram as caixas cheias? Caixas cheias aqui. Essa não é cheia. Essa primeira aqui estava só com 25. Então, essas são as caixas cheias. Da caixa número 2 até a caixa número 16. Quantas caixas cheias tem aqui? Daqui até aqui tem 15 caixas. 15 caixas cheias. Sendo que dessa última caixa cheia que ele tinha, sobraram 25. Então, olha só. Aqui você tem nas opções 14 caixas cheias e 15 caixas cheias. A resposta é 15 caixas cheias. É uma dessas três aqui. Agora a gente tem que saber
quantos palitos faltaram, não é quantos palitos sobraram, é quantos faltaram para montar a 16ª casinha, tá vendo? A 16ª casinha precisaria de quantos palitos? 16ª casinha. Quantos palitos eu preciso para formar uma casinha? É 5 vezes o lado, ou seja, 5 vezes o número da casinha, não é assim? Para qualquer casinha, o número de palitos que eu preciso para montar ela é 5 vezes o número da casinha. Casinha 3, 3 vezes 5. Casinha 15, 15 vezes 5. Casinha 16, 16 vezes 5. Então, para montar a 16ª casinha, seriam necessários 80 palitos. E ele não conseguiu montar essa 16ª casinha, por quê? Porque acabaram os fósforos, só ficou uma sobra ali de 25 palitos, mas não é suficiente, ele precisaria de 80 palitos. Só que ele só tinha 25 aqui sobrando. Então, precisava ter 80 palitos para montar essa próxima casa, a 16ª, mas ele só tinha 25. Então, quantos ficaram faltando? A falta de palitos para completar a 16ª é isso menos isso. É o que ele precisava para montar a 16ª, menos os 25 palitos que ele tinha lá sobrando, que não deu, acabou sobrando lá, não usou, né? Então, a falta foi de 80 menos 25, isso dá 55 palitos. Então, essas são as respostas do problema. Ele usou 15 caixas cheias, daqui até aqui. Claro que usou também essa caixa aqui que estava parcialmente preenchida, né? Mas foram 15 caixas cheias e dessa última caixa cheia aqui, teve uma sobra de 25. Mas ele não quer saber a sobra, ele quer saber quanto faltou para montar a próxima casinha. Quanto faltou foi isso aqui, 55 palitos. Então, 15 caixas cheias, faltaram 55 palitos. Ó, 15 caixas completamente cheias e faltaram 55 para montar a 16ª. Então, a resposta correta é a letra D de delta.